Amém, aleluias. Hoje nós vamos considerar a parábola das 10 virgens. Está aqui em Mateus 25. Essa parábola é muito importante. Ela faz parte da agenda de Deus. Finalização do tempo dos gentios. Oh, quanta riqueza há nessa parábola. Nós podemos ver aqui um Deus desesperado em querer nos mostrar o seu coração. Então, em Mateus capítulo 25, versículo 1, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. A palavra semelhante é muito importante. Muito importante. Algo parecido. Quando olhamos Mateus capítulo 13, ali nós temos 7 parábolas. A primeira parábola, a parábola do semeador, se refere ao Senhor Jesus. Ele era o semeador e também era a semente. E ele saiu a semear. E ele encontrou 4 tipos de coração ou 4 tipos de solo. O primeiro era um coração totalmente endurecido. O segundo tinha boa terra, mas também tinha pedras. O terceiro tinha boa terra, mas tinha espinhos. Somente o quarto era uma boa terra. Isso quer dizer que no primeiro tipo de coração, 25% do trabalho do Senhor. O segundo tipo de coração, mais 25%. E o terceiro tipo de coração, mais 25%. 75% do trabalho de evangelismo, de pregação do evangelho, de anunciar o reino, o Senhor encontrou problema. Somente 25% era uma boa terra, a semente caiu. Essa terra absorvia muita água e a semente pôde produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. Na primeira parábola, ele é um semeador. Mas da segunda parábola, do trigo e do joio, até a última parábola, a parábola da rede, todas começam. O reino dos céus é semelhante. Aqui, se você for olhar cuidadosamente, no Mateus 13, a partir do versículo 24, nós temos a parábola do trigo e do joio. A partir do versículo 31, nós temos a parábola do grão de mostarda. A partir do versículo 33, nós temos a parábola do fermento. No versículo 44, nós temos a parábola do tesouro escondido. No versículo de número 45, a parábola da pérola. E no versículo 47, a parábola da rede. Todas essas últimas 6 parábolas falam o reino dos céus é semelhante. Mas por que semelhante? Preste atenção, eu vou mostrar para você. Aqui também, em Mateus 25, fala das 10 virgens. E nós sabemos que essas virgens representam os cristãos, de acordo com 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 1. E elas saíram a encontrar com o noivo. Ou seja, eles amam o Senhor, têm um sentimento pelo Senhor. Eles estão buscando o Senhor. No versículo 2, 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aqui, de acordo com o Provérbios, capítulo 20, o versículo 27, fala: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, a lâmpada aqui nessa parábola se refere ao espírito do homem. Mas há um problema aqui. O azeite, o espírito, ele precisa do azeite. Mas no versículo seguinte, no 4, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. Então nós temos aqui uma segunda parte do homem, a vasilha, que representa a alma do homem. Nós precisamos do azeite do Espírito Santo no espírito
mas precisamos do azeite do Espírito Santo na alma também. Isso é muito significativo. No 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Existem muitas correntes teológicas que falam que em Mateus 24, nós temos 2 que estão no moinho e 2 que estão no campo. E no momento do arrebatamento, foi tomada uma que estava no moinho e foi tomado um que estava no campo. Então nós ali aprendemos que se refere ao arrebatamento dos vivos. Por fora, aquelas 2 que estavam no moinho e os 2 que estavam no campo, eles são iguais. Mas por dentro eles são diferentes. Havia mais azeite naqueles que foram arrebatados. Mas também aprendemos que Mateus 25, quando chegamos a esse momento, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Nós aprendemos que isso se refere, o noivo demorou, elas morreram e foram para o seio de Abraão ou paraíso. Mas na realidade não se refere assim. Não está falando de que elas morreram. De acordo com o livro de Romanos, Romanos, eu gosto muito desse livro, o capítulo 13 de Romanos, o versículo de número, vamos pegar um versículo chave aqui, 11. Romanos 13, 11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então aqui ele mostra um sono. Ele não diz que elas morreram e foram para o paraíso, ou seja, de Abraão, mas algo trouxe um sono. Algo trouxe uma dormência, uma intoxicação. E quando vamos para a parábola de Mateus capítulo 13, a segunda parábola do trigo e do joio, quando o Senhor ele vai explicar essa parábola, quando essa parábola é falada, é muito importante. Mateus 13, 24. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente do seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui fala de dormia. Algo levou a igreja a dormir. A questão aqui não é somente considerarmos se elas são insensatas, mas é considerarmos por que elas se tornaram insensatas. Aqui mostra que um elemento diferente, semelhante, foi injetado naquelas 5 virgens. E nós começamos a ver que aqui mostra já 2 tipos de igreja que estariam na terra no dia do arrebatamento. Uma que dormiu e não conseguiu despertar no momento que precisava ser despertado. Por outro lado, nós vamos ver aqui em Mateus 13, novamente o versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo sair ao seu encontro. No meio das mais profundas trevas daquelas 2 igrejas, daquelas 10 virgens, há uma voz. E essa voz, ela não é uma simples voz. Ela gritou. Aí um grito muito alto: eis o noivo. Elas se despertaram do sono. A igreja nessa era
ela foi despertada com a voz do amigo do noivo. O amigo do noivo está na terra e ele tem falado nos 4 cantos. Ele tem gritado: eis o noivo. E aqui fala à meia-noite. Se você fizer uma compra em uma determinada loja, você tem até a meia-noite daquele dia para você saldar aquela parcela. Quando vai para meia-noite e 1 o relógio, já é um novo dia. Você vai pagar com juros a sua conta se você não pagou antes. O amigo do noivo, ele chegou exatamente meia-noite. Então nós temos 60 segundos para entrar meia-noite e 1. Isso quer dizer uma nova dispensação, uma nova era. Isso também nos mostra que esse amigo do noivo, ele chegou no momento exato para despertá-las, mas também para supri-las com o azeite tão importante para o arrebatamento. No versículo 7, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Nós vimos em Provérbios 20 e 27. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Nós vimos isso. Nós precisamos do azeite do Espírito Santo em nosso espírito, mas precisamos do azeite do Espírito Santo em nossas almas. Há aí a necessidade de um transbordar de dentro para fora. Aqui mostra que havia problemas por causa da falta de azeite. No versículo 9, mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. O 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Elas saíram para comprar azeite. Em outras palavras, elas viveram a sua vida comprando um azeite falso. Aqui mostra 2 tipos de igrejas. Elas foram despertadas pela voz do amigo do noivo, mas elas foram supridas pelo um falso azeite, um azeite misturado. Você se lembra quando no passado nós tínhamos aquelas lamparinas? Então, se colocássemos um azeite bom, enchíamos com um bom azeite, ela queimava toda noite e poderia dias queimar. Mas se colocássemos um azeite misturado, o que acontecia? Rapidamente queimava e já acabava. É como o que falam hoje, o que é pirata e o que é verdadeiro. Tudo o que é pirata tende a ter uma vida menor. Mas o que é verdadeiro sempre dura mais. Não é verdade? Aqui havia azeite, mas 5 elas tinham um falso azeite. E esse falso azeite foi produzido por um falso evangelho. E esse falso evangelho levou essas virgens a estarem na aparência do reino. Elas viveram na aparência como se eu estou na realidade do reino. Eu sou amigo do noivo. Mas na realidade, toda a vida delas foi no átrio exterior. Elas viveram uma aparência do reino. Elas não conseguiram o verdadeiro azeite porque sempre compraram um azeite produzido por um falso evangelho. Um evangelho cheio de apostasia. Um evangelho cheio de engano. Eu quero chamar a sua atenção
para a gravidade desse tempo. Aqui, quando abrimos em Tessalonicenses, capítulo de número 5, 1 Tessalonicenses 5, aqui nós temos essas 10 virgens. No versículo 1 fala: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Aqui nós temos as 5 virgens nécias. O Senhor vai vir para elas como ladrão. E alguém que recebe a visita de um ladrão, ele não está preparado para isso. O ladrão pode vir a qualquer hora. Ele sabe que o ladrão pode vir, mas ele nunca está preparado. Então a vinda do Senhor para essas 5 virgens nécias é como um ladrão. Elas nunca vão estar preparadas, porque estão usando um azeite falso. Estão crendo que estão na realidade do reino, mas na realidade estão na aparência do reino. A vida do ato exterior é uma vida que nos conduz para uma porta larga e um caminho largo. É nesse tipo de evangelho que eu posso fazer tudo o que eu quero, que eu posso viver do jeito que eu quero, que eu posso falar tudo o que eu quero. As 5 virgens nécias, elas viveram com essa liberdade. Foi dado essa liberdade para elas. O Senhor não deu, mas essa apostasia deu. É uma vida totalmente promíscua, de pecados, de mentiras. E se alguém perguntar: você vai ser arrebatada? Sim, eu vou ser. Para elas, quem não vai ser arrebatado ou quem vai para o inferno é alguém que roubou, que matou. Mas eu vou ser arrebatado, não sabendo que estão comprando azeite no lugar errado, um azeite falso que queima rápido. Quando o noivo chegar, aquele azeite já se queimou, a lâmpada está se apagando e a vasilha, que é a alma, não foi trabalhada. No segundo aspecto, o versículo 4 de 1 Tessalonicenses 5, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Veja, aqui a segunda igreja, as virgens sábias. Aqui mostra que o dia do Senhor como ladrão não vai pegar as virgens sábias de surpresa. Elas estão exatamente prontas, por viver uma vida se arrependendo. Elas conheceram o amigo do noivo e elas ouviram o grito do amigo do noivo. Elas se prepararam por meio do falar do amigo do noivo. Elas ganharam azeite suficiente. Então o dia do Senhor não vai ser como a vinda de um ladrão para elas. Elas estão inteiramente preparadas. Elas só não sabem o dia nem a hora, mas elas estão prontas se o Senhor voltar para serem arrebatadas. E aí um versículo que eu sou, sempre que eu leio esse versículo, eu sou extremamente tocado pelo Senhor, que está em Jeremias capítulo 48, o versículo 10 fala assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Veja, a palavra relaxadamente está relacionado a tomar as coisas santas e torná-las como coisas comuns e ordinárias. É tentar entrar na presença do Senhor de qualquer maneira. É tentar viver na presença do Senhor de qualquer maneira. É perder a reverência, perder o respeito. Aqui é servir o Senhor
de qualquer jeito. Mas o ponto ainda não é esse. No versículo seguinte, o 11, despreocupado esteve Moabe, desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho, não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Essas 5 virgens, desde a sua mocidade, desde que receberam o Senhor, viveram despreocupadas, relaxadas, fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira. Mais preocupado com a casa do que com o Senhor. E aqui ele fala despreocupado esteve desde o dia da sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Você se lembra do passado, quando eles iam fazer o vinho? Havia as talhas, então era colocado ali aquele suco de uva para ser fermentado e de repente tinha muita borra. Aquilo que ia baixando, alguns 2, 3 dias baixava, eles pegavam com cuidado, despejavam tudo em outra talha, com cuidado, e ficava aquela borra no fundo, mas alguns dias eles trocavam para uma outra, já tinha menos borra, eles iam trocando até o vinho ficar puro. Precisava ser trocado de vasilha em vasilha. As 5 virgens nécias, elas simplesmente viveram uma vida despreocupada sobre as suas fezes, sobre a borra. Elas nunca foram trocadas. E aqui diz que elas nunca foram levadas para o cativeiro. Isso quer dizer que elas viveram na terra inimigas da cruz de Cristo. Não conseguiram tomar a cruz e não conseguiram viver uma vida de arrependimento. Conservou o seu sabor, viveu como se não fossem regeneradas. O mundo permaneceu, o pecado permaneceu, as transgressões permaneceram, viveram despreocupados, mas estão na igreja, dão os dízimos, mas o mundo acompanha. Ninguém verá a Deus com pecados. O pecado, ele não pode entrar na eternidade. O primeiro que se rebelou na eternidade foi Lúcifer. Lá dentro, do lado do trono de Deus. E ele foi expulso. E Deus prometeu que na eternidade nunca mais entraria pecado. Hoje, o amigo do noivo está nos ajudando a tratar com os pecados que manchou as nossas vestimentas. Os pecados que têm nos apartado do arrebatamento. Isso é muito grave. Quando eles dormiram, o inimigo semeou algo. Não se preocupe. Isso aí, simplesmente pede perdão para o Senhor, está tudo bem. Não, isso aqui está tudo certo. E você vai acreditando nesse tipo de evangelho. E você consegue o que você quer, vive do seu jeito, despreocupado. Você está buscando o azeite no lugar errado. E esse azeite vai se acabar. Então, aqui em Apocalipse capítulo 11, o que nós temos? Nós temos as 2 testemunhas. Apocalipse 11:3, darei as minhas 2 testemunhas que profetize por 1260 dias, vestidas de pano de saco. O versículo 2 são estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Quem são as 2 testemunhas? As 2 oliveiras. Quem são os 2 candeeiros que se acham em pé?
E quando abrimos no livro de Zacarias, capítulo 4, é um livro extremamente importante para nós. Zacarias capítulo 4 fala assim, o versículo de número 1. Tornou o anjo que falava comigo e me perguntou ou me despertou como um homem que é despertado do sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candeeiro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Em Apocalipse 11 fala que essas 2 oliveiras são as 2 testemunhas. Aqui nós temos uma, nós temos outra e no meio nós temos um só candelabro de ouro. Das 2 oliveiras vai fluir um azeite dourado para suprir o único candelabro. Quando você olha para Apocalipse 2 e 3, nós temos as 7 igrejas. A igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós temos ali 7 candelabros. Mas das 7 igrejas, apenas 5 delas não receberam repreensão. As demais, o Senhor sempre disse, arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. E quando chega em Filadélfia, porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A palavra da perseverança que Filadélfia guardou foi o arrependimento. Eles viveram uma vida se arrependendo. O primeiro passo é tomar a cruz, é ser mudado de vasilha, é deixar as coisas velhas, é deixar o mundo, é deixar o pecado, é ir para quem tem o verdadeiro azeite. É sair do ato exterior, sair da carne. Mas o segundo passo é Apocalipse 12. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. O arrependimento e o sangue estão juntos. Você pode dizer que é uma coisa só. Claro. Se existe um arrependimento profundo, existe um sangue que justifica. A primeira etapa eu devia tomar a cruz, como eu não consegui tomar. Mas eu ainda tenho arrependimento. A era da graça está finalizando. Também a misericórdia está terminando. Aqui fala que as 2 oliveiras são Apocalipse 11. Os 2 que vêm para testemunhar em Apocalipse 11. As 2 testemunhas. É deles que sai o azeite para suprir o único candelabro. Já não são 7. Zacarias está vendo o único candelabro de ouro. E alguns falam assim, esses 2 são os líderes da minha igreja. Eles que são as 2 oliveiras. O falar deles está suprindo a igreja. Não creia nisso. Não, mas eles que são os que flui azeite para nós. Não creia nisso. Fora do amigo do noivo, o azeite é falso. Você está pegando um azeite falso, eu posso dizer pirata. Quando você precisar se apresentar diante do noivo, não tem o suficiente. Não tem. Além de você estar pagando um alto preço por ele. Porque é nessa mescla que vem a mistura do corpo de Lúcifer, dinheiros, muitas ofertas, muitos dízimos, muitos votos.
é um evangelho totalmente mesclado na apostasia. É um azeite falso que você está comprando. Aqui, as 2 oliveiras já estão andando na terra. Nos nossos vídeos, nós temos falado do profeta Elias. Não se engane. Em Apocalipse 11, eles vão chegar para os judeus e vão falar por 3 anos e meio. Aquele período vai ser uma parte da última semana dos judeus de 7 anos que profetizou Daniel. O tempo dos gentios é agora e o Senhor os enviou para nós. O Senhor já está falando na terra por meio das 2 testemunhas. A questão agora é identificar por meio de quem Deus está falando. Por meio de quem está chegando na terra o verdadeiro evangelho. E nós identificando, nós então vamos nos submeter e seguir a toda essa orientação e receber o azeite dourado para o nosso espírito, e ele vai transbordar para a vasilha que é a nossa alma. E eu saio da aparência do reino e eu então sou atraído para a realidade do reino. E no dia do arrebatamento eu vou experimentar a manifestação do reino. É uma grande advertência para nós. O profeta Elias, ele está andando na terra. Não despreze essa advertência. Não creia em nenhuma mentira. Esse é aquele que foi prometido na Bíblia que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Somente eles estão vertendo o azeite dourado para suprir as 5 virgens prudentes. Somente eles estão vertendo o azeite dourado verdadeiro. Somente eles estão preparando a noiva que é retirada do meio da igreja. Quando a era dos gentios terminar, se você falhar em entrar no arrebatamento, acabou. Se você for rolado para a última semana, acabou. A teologia nos danificou tanto, com tantos ensinamentos, nos cegou. E nós aprendemos e cremos em tantas coisas, e muitos vão perder o arrebatamento, porque estão crendo em mentiras. Se hoje você não consegue identificar que o mensageiro, que o precursor está andando na terra, o profeta Elias, mais tarde eles vão chegar em Jerusalém. Muitos podem dizer, eles são falsos profetas. É o falso profeta que está andando na terra. Você é livre para decidir. As 5 virgens nécias foram despertadas, mas infelizmente elas não quiseram vir para buscar o verdadeiro azeite. Você pode e tem liberdade de falar tudo, mas não se esqueça, quando o arrebatamento da igreja chegar, esse falso profeta que muitos falam, eles vão estar em Jerusalém. Quando você olhar, você vai dizer, meu Deus, eles não eram o falso profeta, eram os verdadeiros, e eu não os reconheci na dispensação passada. E agora, naquele período, eles estão carregados com a ira de Deus.
como a ira do cordeiro. Não se esqueçam, depois do arrebatamento, o nome daqueles que ficaram são removidos do livro da vida. Acabou a era da graça, acabou a era do Espírito Santo, acabou a misericórdia, a era dos gentios acabou. O sangue foi removido da tampa do propiciatório. E aqueles que tinham o nome escrito no livro da vida, que falharam em entrar. Agora vai começar a última semana dos judeus, da lei. Já não existe mais igreja. Todos vão ser considerados gentios. Acabou. Não tem mais volta. E esses que são considerados gentios, todos, aqueles que mais perseguiu, os que vivem piedosamente hoje, crendo que existe um suprimento de azeite verdadeiro, aqueles que vivem arrependimento profundo, eles serão mais castigados depois do arrebatamento. Por quê? Porque hoje, na dispensação da graça, eles não reconheceram os mensageiros. Eles zombaram dos mensageiros. Zombaram da palavra dos mensageiros. Zombaram do próprio Deus que enviou os mensageiros. Eles serão gentios, mas vão ser tratados com muito rigor. E por um prato de comida, eles vão receber a marca do anticristo, porque uma das primeiras ações das duas testemunhas é fechar os céus no período que eles vão profetizar, para não chover. Todo o planeta Terra não vai chover por 3 anos e meio. Nós temos a pobreza e nós temos a miséria. Esse vai ser um período de extrema miséria. Os cavalos vão estar correndo, o Hades vai estar correndo junto e a morte. Não brinque com essa alerta. Se você falhar em entrar por causa do seu orgulho, aquele servo, eu quero terminar com isso. Lucas, Lucas capítulo 12, versículo 43. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Todos os seus bens. Versículo 46. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. Aqui fala das 5 nécias. Aqui fala que o Senhor virá para eles como ladrão. Eles não estão esperando. Estão embriagados com o falso ensinamento. Em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Qual é a vontade do seu Senhor? Qual é a agenda de Deus nessa terra? É que nós reconheçamos os mensageiros que estão caminhando na terra. Eles trouxeram a nuvem de Deus. Hoje, por meio desse vídeo, você está conhecendo a vontade do Senhor. Você tem como decidir. Se você não fizer depois do arrebatamento, agora somos quem ficar gentil e será punido com muitos açoites. Em outras palavras, Deus não vai poupá-los. Você falou que ele era falso profeta. Agora ele está aqui. O que fazer? Ele era o verdadeiro.
Versículo 48, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Em outras palavras, ninguém vai ser poupado pelo Senhor. Ninguém. Aqui fala de um tempo de juízo. O inferno é real. Mentiram para nós. Mentiram. Se eu falhar, eu vou para as trevas exterior. Mentiram. Depois do arrebatamento, o nome é tirado do livro da vida. É um gentio. E todos os gentios vão para o inferno. Naquele período, quem receber a marca do anticristo vai direto para Apocalipse 14. Mentiram para nós. Mentiram para nós. Esse evangelho fácil, barato. Apocalipse 14, o versículo 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca e o seu nome. Falaram para nós que quem iria receber a marca? O cristão falso, o cristão isso. Não. Depois do arrebatamento, todos que ficarem. Aquele servo que conhecia a vontade e não fez. O fim dele é receber a marca. E o fim dele é nenhum tormento eterno. Aqui diz que o fogo chega a 1750 graus, acorrentado, queimando eternamente. Isso aqui não é brincadeira. Se é o teu esposo que está complicando para você ser arrebatado, minha irmã, cuidado. Se é a tua esposa que está complicando para você ser arrebatado, cuidado. Se é os teus filhos, se é o teu trabalho, se é um cachorro, se é uma casa, se é um carro, cuidado. O preço é muito alto. Passar toda a eternidade num tormento eterno, porque jogou fora, porque pisou, porque desprezou a graça que foi enviada para nós por meio de Deus. Não brinque. Essa mensagem é uma alerta para nós. O profeta Elias está andando na terra. O profeta Elias está andando na terra. Se você falhar em entrar, não culpe Deus. Depois do arrebatamento, você não tem como ir ao fórum processar Deus. Contratar um advogado e processar. Eu fui bom, eu dei isso, eu fiz isso. Você não tem como fazer isso. Não é mais um Deus cheio de amor, cheio de bondade. Eu posso fazer tudo, eu ando no caminho como eu quero. Não. Ele vem como um juiz. Não brinque com isso. O tempo acabou. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Nós vamos deixar na descrição alguns e-mails, vamos deixar alguns links, alguns canais para você. Nos procure também. Nós ainda queremos ajudar você. Nós estamos como aqueles anjos empurrando Ló.
e sua família: vamos, saia, saia. E Ló estava dizendo: calma, meu Senhor. E o anjo dizendo: vai vir a destruição, você tem que sair agora. Nós estamos tentando te empurrar para fora. Não resista ao falar do Senhor. O tempo está acabando para você. O tempo está acabando para a sua família. Não brinque com a sua eternidade. Não faça isso. Nós estamos implorando para você. Cuidado, cuidado. Eu quero fazer uma oração. Senhor, diante dessa palavra, nos resta nos prostrar e nos arrepender. Somos tão orgulhosos. Aquele mesmo orgulho que levou Lúcifer a se rebeliar na eternidade contra ti, Senhor. Isso está dentro de nós. Aquele orgulho que está em Laodiceia está dentro de nós. Somos pobres, cegos, nu e miserável. O Senhor veio para a igreja em Laodiceia como o Amém, a testemunha fiel. Laodiceia não consegue dar amém para o profeta Elias, não consegue falar sim, não consegue se render, não consegue buscar ajuda, não quer o verdadeiro azeite. Ah, Senhor, somos tão pobres e miseráveis. Ah, se soubéssemos o que está à frente. Oh, Senhor, o que está à nossa frente, não brincaríamos. O tempo acabou, Senhor. É muito sério o que está à nossa frente. É muito sério o que está diante de nós depois do arrebatamento, Senhor. Oh, meu Deus, se soubéssemos o que espera aqueles que não se renderem hoje, aqueles que não ouvirem essa única voz. Ah, meu Deus, se soubéssemos o que está diante de nós, nos renderíamos enquanto é tempo. Eu oro por esse filho, essa filha, essa família, onde esse vídeo vai chegar, em todas as plataformas que ele vai ser postado, nos lugares. Eu te peço, Senhor, alcança alguns enquanto há tempo. Alcança alguns enquanto ainda estamos na meia-noite. Senhor, não sabemos quantos milésimos de segundo nos falta nessa terra. Ah, tem de misericórdia de nós, Senhor. Amém, Jesus.